Existe uma diferença invisível em quem fatura 100 mil, 1 milhão, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Normalmente, essa diferença está como cada tipo de vendedor olha o Product Ads. E eu vou abrir a caixa preta de um líder de categoria para você entender como nós podemos tocar a campanha, ensinar você a tocar e você aprender alguns pulos de gatos que você não aprende por aí. Fica comigo que hoje o vídeo vai ser bem animal. Desde quando eu comecei a auditar campanhas e cuidar de grandes contas, desde lá de 2017, 2016, eu sempre olhei para essas campanhas tentando entender o que elas tinham em comum. Tocar várias contas grandes ao mesmo tempo não me ajudou a entender que tem coisas que são um padrão entre elas. E com isso, a gente precisa entender, para poder te ensinar, que as campanhas elas têm algumas coisas que todos os grandes vendedores têm algo em comum. Então, eu quero citar alguns pontos para vocês e acredito que depois eu vou abrir aqui uma campanha para mostrar para vocês mais ou menos como funciona, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que todo grande vendedor domina os seus números. Como assim domina os seus números? É muito simples. Domina a taxa de conversão, domina qual período do mês vende mais e melhor, domina quais itens convertem mais, quais itens convertem menos, o quanto vai ser investido em publicidade no mês, tudo isso o grande vendedor domina, tá? Ele domina ao ponto de saber a sua taxa, quando vende mais, vende menos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se você não domina suas métricas, você não vai saber onde posicionar bem a publicidade. Porque a publicidade é uma resposta para aquilo que está funcionando para sua conta. Então, você precisa saber o que funciona, né? Então, quando eu olho para os mais vendedores que a gente atende, os mais vendedores, algumas grandes marcas do Brasil que eu atendo também, a gente sempre percebe, primeiro, quais são os movimentos que existem na conta. Eu vou trazer para a tela aqui agora, para te dar um exemplo, porque eu acho que vai te ajudar muito a entender a sua conta e você vai fazer comigo. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Estou aqui numa conta de um cliente que faturou em fevereiro 7,5 milhões de reais, tá? Fatura aqui com uma categoria super legal, líder de categoria e tal. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender como o mês dele foi, tá? Então eu vou pegar aqui do dia 1 ao dia 7, ó, vamos ver aqui, ó. 366 mil visitas e 7,2% de taxa de conversão, tá? Então eu vou olhar sempre entre as semanas como é a taxa de conversão para cada semana. Por quê? Porque não é toda semana que converte igual, tá? Perceba só. Quando eu vou olhar aqui para a segunda, vamos lá, 366, taxa de conversão de 7%, né? Ali, ó, agora vamos para a segunda semana. Olha que legal. Eu faturei menos, que é de 2,3 para 1,8, a minha visita caiu e a minha conversão caiu. Então, você entende que não compensa deixar todos os itens com o mesmo gasto em publicidade, com o mesmo ACOS, por exemplo, sendo que se eu pago pelo clique, perceba, aqui meu ACOS ficou mais alto. Olha que loucura. Por que ele ficou mais alto? Por causa da taxa de conversão, sacou? Então, já entendi o segundo padrão. Vamos olhar agora para a semana do carnaval, né? Vamos olhar aqui, semaninha de carnaval. Olha lá, semana de carnaval. Queda em venda, faturamento quase se manteve e uma diferencinha na taxa de conversão. Mais uma vez, nós estamos vendo que a semana 2 e a semana 3 de fevereiro não foi tão boa. E aí, eu tenho que entender para que eu não erre. Então, eu já entendi que semana 2 e 3 tem problema, tá? Vamos olhar agora a quarta semana, que a quarta semana pode trazer alguma coisa boa, vamos ver? Não, trouxe menos ainda. Olha lá, queda de visita, queda de conversão e queda em vendas. Então, o mês de fevereiro não é um mês legal. Tá vendo? Então, onde eu performei bem e muito bem na primeira semana. Então, no ano que vem, quando eu olhar para fevereiro, eu vou colocar mais orçamento, vou aumentar o ACOS, né? Que eu tenho que agora ter que explicar os dois, porque tem conta que tem ROAS, tem conta que tem ACOS. Então, eu tenho que aumentar o ACOS e diminuir o ROAS na semana que eu performo melhor. Para eu ter mais venda, para eu ganhar mais volume,
para que eu possa entrar nas semanas ruins já com mais venda. Então deve ser por isso que você vendeu menos em fevereiro e você não entendeu por quê. Quer ver? Ó? Se eu olhar agora para 2/2, vamos olhar para o primeiro Spike Day de 2026, o que aconteceu? Olha só, melhor dia do mês, taxa de conversão bem mais alta e mais visita diária média. Ou seja, eu tenho um Spike Day que trouxe um bom volume, então eu já sei que em fevereiro a minha primeira semana é boa, mas quem puxa pode ser o 2/2. O 2/2 puxando, então eu tenho que acelerar, né, o meu investimento nesses dias. Por quê? Quanto maior a minha conversão, mais eu posso mexer no meu ACOS, diminuir ele e tal. Porque lembra que é sobre taxa de conversão, não é só sobre clique? Então, você pode olhar agora a sua publicidade, por exemplo, na última semana do mês e perceber que a publicidade ficou cara. Aí você fala, nossa, mas por que ficou caro? É simples. Isso aqui reflete o movimento do site do Mercado Livre. Então, por exemplo, hoje, se eu pegar, por exemplo, hoje é um Spike Day aqui de março, né? Vamos olhar como ele está agora? Ó. O Spike Day de hoje tem uma taxa de conversão menor, até o momento, do que 2/2. Então adianta eu subir a publicidade lá em cima? Talvez não, porque a taxa de conversão não está muito diferente. Entendeu? Então os grandes vendedores têm que dominar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos olhar agora, por exemplo, para março do ano passado, tá? Vamos pegar aqui, ó, 2025, ó. Vamos pegar março de 2025 e vamos fazer a mesma comparação. Vamos pegar aqui a primeira semana, eu já perdi, né? Vamos olhar aqui para a segunda semana. Olha lá, conversão de 5,4. Uma conversão até mais baixa que fevereiro, né? Aí vamos olhar para outra semana, 16/22. Vamos ver. De 5,4 de conversão, 5,9. Então, a terceira semana, óbvio que tem fim de estoque, essas coisas, mas aqui não tem muito pouco, tende-se a ser melhor do que a semana 2. Agora, vamos olhar a última semana. Quando eu vou olhar a última semana, vou ter o dia 31 agora, vou dar uma esticadinha, eu tenho de novo uma queda de conversão. Então, isso me ajuda a entender como eu posiciono a publicidade. Vou olhar agora para o mês todo de março, e vou colocar aqui a taxa de conversão, ó. Olha lá, tem dias, ó, que converte muito mais, ó, tá vendo? E aí, mas o Lucas, e no dia que converte menos? Esse é o momento que você vai tirar o pé com publicidade, pode acelerar com outras coisas, com afiliado, aumentar suas ofertas na central de promoção. Olha só, dia 29, 4,6 de taxa de conversão. Dureza, hein? Se eu não dominar isso aqui, não tem o que eu faço em publicidade. Eu tenho que dominar esse jogo aqui, tá? Então, domine esse número, pegue aí, né? E dê uma olhada nisso na sua conta e entenda, né? Que onde você converte mais, onde você converte menos. Uma outra coisa que grandes vendedores fazem é o seguinte: produto de curva A não se pausa em publicidade. Ah, mas ele está performando mal. A gente isola ele numa outra campanha. Por que a gente isola ele em outra campanha? Porque ele está com um problema de conversão, pode ser o mercado, pode ser o problema, sei lá, o produto estava fora do full, caiu uma promoção, pode ser várias coisas. Então a gente separa ele, deixa ele com um ACOS menor. Vou dar um exemplo, eu tenho uma campanha aqui dessa aqui de ACOS de curvada, ele é ACOS 6. Aí eu vou trazer ele para uma campanha de ACOS 3 e vou entender o que está acontecendo para depois eu voltar, mas eu não pauso, tá? Porque é produto de curva A, é produto que tem demanda validada, que tem giro acontecendo, né? Então essa é uma das coisas que a gente vai usar muito em grandes contas. Uma outra coisa que a gente faz em grandes contas é isolar os itens que nós queremos escalar. Como assim? Sabe aquele item que está despontando, aquele item que está crescendo, aquele item que às vezes é o primeiro ou segundo lugar das suas campanhas no Mercado Livre? Normalmente esse item a gente isola. Por que a gente vai isolar ele? A gente isola porque a gente quer dar um tratamento separado, um orçamento dedicado e ler melhor as métricas de ads, que eu vou ensinar você logo logo como funciona isso. E aí, a gente isola ele porque ele isolado consegue nos dar um panorama melhor do que está acontecendo e a gente consegue fazer e garantir que chega orçamento, que chega um orçamento só para ele e tudo mais. Eu não isolo todas, eu isolo só as que eu quero escalar, as que estão com problema, o resto eu agrupo por grupo de vendas, então a curva A, separo, organizo, né? Deixo ali entre 10, 12 anúncios, né?
Para que facilite a nossa vida na hora que a gente está trabalhando com publicidade, né? Então a gente deixa isolado, a gente escreve que isolou, o nome da campanha tá lá, isolado e tal. Por quê? Porque eu quero acelerar ele. Eu também vou isolar itens novos, um item de alto potencial. Então quando eu vou começar com um item novo, eu vou deixar ali uns 5 dias sem publicidade primeiro, para ver se ele performa e tudo mais. É esse momento de fazer as 5 primeiras vendas sem publicidade, a gente chama de modelagem de oferta. Então, na hora que a gente percebe que esse produto fez 5 vendas rápido, ok, eu sei que a taxa de conversão tá boa. Mas agora, se ele demora para fazer as 5 primeiras, eu tenho um problema que eu preciso resolver, e ele tá na oferta. Se eu colocar isso em publicidade direto, vai entregar muita visita, vai vender, só que poderia vender com ACOS menor. E a gente não vê isso porque daí a gente suja, né, a visita com a publicidade. Então, o grande vendedor, ele tem esse domínio, né, de quanto gasta, o domínio de métricas, e também tem duas coisas que são importantes. A primeira delas é uma higienização semanal, então uma vez por semana você higieniza a publicidade, limpa o que não faz sentido, posso um dia ensinar sobre isso, mas também tem uma atualização mais forte mensal, onde a gente vai ver os produtos da curva A, curva B, e aí a gente vai reorganizar as campanhas com base nas curvas, né? Então, tudo isso é feito com contas grandes, tá? Então, se você hoje quer tirar uma lição boa daqui domine seus números, entenda onde você converte mais e menos e ajusta a sua publicidade para isso. Então, se você vende muito nos primeiros 10 dias, então você tem que colocar mais dinheiro em publicidade nesses 10 dias. E depois você diminui nos períodos, nos períodos mais ruins, né? Tipo vaca magra e vaca gorda, sabe? Então, na vaca gorda você surfa e na vaca magra você retém, você segura. Então, e faz esses ajustes que eu ensinei aqui para você. Não tem segredo, é muito bem feito. É óbvio que grandes contas não usam só Brand Ads, Product Ads, a gente usa Brand Ads, a gente usa Display Ads, Remarketing, Social Video e outras coisas que aqui não vai valer a pena ensinar agora, vou ensinar isso mais para frente. Mas, se você já tirar essas lições e olhar para sua conta agora, você vai perceber dia que você se converte mais e menos e começa a posicionar melhor seus produtos nesses períodos que você vende mais ou vende menos. Como? Você vai separar ali, vai aumentar o ACOS, né? Vai diminuir o ROAS, vai aumentar o orçamento. Então essas movimentações te ajudam a entender melhor os seus números para saber isolar ou não isolar uma campanha. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido com ele, para que você nunca mais fique dependendo de gente que não entende de publicidade, até porque neste canal é publicitário, falando de publicidade. Tamo junto.